Olá, pessoal. Hoje vamos iniciar mais uma entrevista. Tava com saudade de vir aqui no Pode Axé junto com vocês. Hoje a gente vai trazer um caso, né, que teve repercussão durante essa semana. Eu tô aqui junto com o Pai Diego. Né, Pai Diego? Tudo bom, pessoal? Mais uma entrevista hoje, né? E já para vocês dar uma olhadinha de estúdio novo. Tudo novo, né? Tudo novo. Ciclo novo, né? Ciclo novo. Ano de Exu, né? Ano de Exu. Ano de movimento. Ano de movimento. De babado. E um movimento frenético, né? Frenético, né? Perigoso, criminoso, vamos dizer. E para fazer parte hoje também, né? Nós trazemos hoje uma convidada muito querida, uma Ialorixá, né? Pra gente conversar um pouco sobre a história dela, sobre o tempo de religião, sobre a vida dela e ela compartilhar com vocês. E também hoje, nessa entrevista, nós estamos aí com uma advogada criminalista. Gente, hoje a nossa conversa, antes da gente iniciar aqui, eu quero que você compartilhe, que você curta esse vídeo, deixe seu comentário. Se gostar, se não gostou, mas comente. Seu comentário ajuda e é muito importante nesse momento. Eu também quero agradecer, tá, a todos que acompanham o Pode Axé, o crescimento do nosso público, o carinho do nosso público e para a gente na rua, né, Pai Diego? Para a gente na rua, nos lugares onde a gente vai, que comenta, que colabora. Você que assiste o Pode Axé, não deixa de se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações, todos os vídeos novos, né? E também segue lá o Instagram do Pode Axé, que também está crescendo muito. Obrigado, gente. É um crescimento natural, tá? Não é nada comprado, não é nada inventado. E o carinho de vocês eu tenho certeza que é verdadeiro. E lembrando, o Pode Axé é um veículo de comunicação, é um veículo de fala de pessoas e de religiosos. Aqui a gente não está para dar a opinião do Pai Diego, nem a opinião do Pai Mateus. Aqui nós estamos para dar voz a quem quiser e assim desejar. Denunciar, sim, mostrar o lado bom, um lado negativo, o que é certo, o que é errado, a opinião de um, a opinião de outro. Pode Axé é um lugar de democracia e é um lugar do axé. Então, gente, os convidados que vierem aqui, as histórias que nós vamos ouvir aqui, elas são de extrema liberdade e respeito com essas pessoas. E dizer para vocês não misturarem as coisas, né, Pai Diego? E está aberto, né? Há tanto uma versão de um lado, a versão do outro, né? Está aberto, Pode Axé aí, para quem assim desejar, Pai Diego. Vamos apresentar nossas convidadas, então, que estão aqui. Vamos iniciar, então, a apresentar nossas convidadas. Antes de apresentar nossa convidada, vou passar um batomzinho aqui, sabe por quê, gente? A convidada, ela é filha de Oxum. Então, a beleza, o brilho, trouxe um espelho, tem que estar sempre junto aqui, né? E já iniciamos o estúdio com uma filha de Oxum, e você já imagina a energia, né, gente? Já começamos. Mãe Bruna de Oxum, da cidade de Porto Alegre. É duas Oxum? É duas Oxum. Olha aí, gente. Olha. Tão abençoado hoje, né? Seja muito bem-vinda, mãe. Hoje nós queremos aí conversar, bater esse bate-papo. Agradecemos por aceitar esse convite, né? A gente sabe que já estava uma semana numa correria, mas agradecemos por aceitar esse convite e seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço por vocês terem me dado essa oportunidade de poder contar, né, o que está acontecendo comigo, o que aconteceu comigo e também falar um pouquinho sobre esse assunto que depois que foi exposto, né, depois que eu expus, eu vi que tem muita gente que passa pela mesma situação em muitas casas de religião, em muitos lugares, na verdade, não só dentro da casa de religião. Então, acho que queria agradecer a oportunidade de poder entrar nesse assunto aí junto com vocês. Seja bem-vindo. E também nós estamos aqui também com a doutora advogada criminalista da cidade de Alvorada, doutora Cleci. Acertei o nome. Hoje ele acertou. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigado também por aceitar esse convite aqui. E a doutora, nós vamos falar hoje também sobre essa questão das partes jurídicas, sobre direito, sobre ajuda, sobre auxílio. E trouxemos a doutora Cleci hoje para fazer parte aqui da nossa mesa de conversa. Boa noite a todos e a todas. A honra é toda minha por este convite. Agradeço aos meninos. E é isso, né? Sempre que precisarem, estarei aqui. Agora a doutora Cleci vai fazer parte da assessoria jurídica do Pode Axé. É. Vocês vão ver ela aqui mais seguido, então vão, né? Vão se acostumando. A doutora Cleci que já, ó, gente, ó, não
Não passa. Vocês viram, a gente teve que. É isso, o pai Diego é isso, né? O pai Diego agora ele tem que ser cuidado, lapidado, né, pai Diego? A gente tem que cuidar esse lapidar, porque uma coisa que a doutora falou hoje é muito importante. Às vezes tem muitas pessoas que utilizam, às vezes, de uma palavra Uma situação. e reverte para a justiça de outra forma. Muda. Né? E tu, bem ou mal, tu vai ter que pegar um advogado, tu vai ter que gastar, né? E vai se incomodar. Então, às vezes, tem certas coisas que a gente, né, a doutora diz, né? Deixa assim, dá características que é importante e tá tudo certo. Então, mãe Bruna, como iniciou a mãe Bruna? Então, eu tenho uma trajetória, né, dentro da religião desde muito pequena, né? Eu entrei para a religião porque eu tinha muito problema de saúde e a minha mãe acabou sendo aconselhada por uma vizinha, por que talvez não leva na... A sua família não era, então? Não, era católica. Eu, na verdade, assim, meu avô era um bandista, meu bisavô era um bandista, mas era em Caciqui, se eu não me engano, né? Porque eles moraram em Caciqui, moraram em Santa Maria. Mas era uma coisa que ficou lá atrás e não veio pra frente, assim. E a minha mãe era católica, meu pai também. E eu tinha muito problema de saúde, enfim, quando eu era muito bebê. Até que um dia uma vizinha da mãe pegou e falou, por que tu não leva lá na minha mãe de santo, né? Ela pode ajudar e tal. E a minha mãe foi bem resistente, assim, porque uma família católica, né? E a gente tá falando também de década de 80, né? Então a gente tá falando de uma época onde a religião, ela era muito mais criminalizada, assim, né? Mais difícil. Sim. Exatamente. Então, até que chegou um dia que a minha mãe acabou cedendo, né? Em desespero, ela falou assim, não, então me leva. E foi lá que eu iniciei minha caminhada religiosa, né? Começaram a fazer, enfim, as obrigações necessárias para que e tô aí até hoje, né? Então foi bem importante para mim, que foi a casa da mãe Nair de Oxumpandá, lá de Alvorada também. E lá eu fiquei, acho que até... Eu não tenho muita precisão de datas, a minha mãe também não lembra muito, então, mas eu acredito que até os meus 8 anos a gente ficou lá. Daí a mãe saiu dessa casa e daí nós fomos para a casa onde eu estava agora recentemente, né? E daí fiquei lá, daí assentei meus santos, eu tinha 12 anos, né? Foi em 2000. Sim. Nova. Só que eu já estava na religião há bastante tempo e daí eu tinha como eu tive essa trajetória de saúde, enfim, com 12 anos era uma necessidade. Então iniciou diretamente no santo. Sempre fui do santo. Sempre fui do santo. Eu nunca fui nem da Umbanda, nem da Quimbanda. Isso é muito importante a gente falar, porque às vezes assim tem muita gente que cultua o orixá, né? E cultua o santo, e é mais daquilo ali, né? Mas não que não cultua o Exu, cultua... Mas tem pessoas que é mais isso. Como é que eu posso explicar mais a palavra? A ancestralidade dela, puxa, né? essa identificação também. Sim, e eu acho que aquilo que tu vai te criando naquilo ali, então aquilo ali é o que tu tem como referência, né? Sim. A grande maioria tem isso com Umbanda, exatamente. né? Porque tinha muitas casas de Umbanda, né? E daí tu vê de pequenininho, enfim. A casa da Vó Nair, né? Eu chamo de vó porque ela me criou como neta, assim, como eu fui muito bebê. A casa da Vó Nair era uma casa muito de Umbanda. Só que eu fui iniciada na nação, né? E então eu participava mais das coisas de nação, enfim. Eu criei um amor muito grande pela nação. E realmente é a minha vida, é o que eu digo. É o que salvou minha vida, fez eu estar aqui até hoje. Então. E um berço muito familiar, né? Exatamente. Uma coisa muito família, uma coisa muito. Que se criou nesse meio, então acaba. Mas tem culto de Exu? Lá não tinha. Assim, era aquela coisa que uma vez a cada tanto tempo, no final da sessão de Umbanda, acabava virando para Exu, enfim, mas o Exu chegava, descarregava, ia embora na porta e era isso, né? Mas eu era muito pequena, eu não me lembro dessas coisas, né? Eu não tenho lembranças dessa parte assim mais de Umbanda e Quimbanda. Exatamente. Daí a gente foi para essa casa, né? E daí lá, com 12 anos, eu assentei meus santos, enfim. E nós ficamos lá, eu também não tenho essa precisão de dados, mas eu acredito que até os meus 15 anos, né?
E a minha mãe saiu. Daí a minha mãe acabou saindo da religião. E eu, durante esse período daí, depois eu ainda voltei para casa da avó, né? Ainda também tive em outra mãe de santo, foi quando eu recebi os meus axés. E em um determinado momento eu falei, não, eu vou, porque como eu fui, a parte que eu me lembro da minha trajetória, assim, de lembranças reais, assim, era nessa casa, né, que eu tava até agora. Então, quando eu pensei, assim, para onde eu vou, eu só pensei em voltar, né? Até porque tinha um carinho muito grande pelo meu pai de santo, uma vivência, as minhas lembranças, tudo que eu sabia, o que eu aprendi, né? Porque isso é uma coisa que eu posso dizer, eu aprendi muito lá dentro, porque se ensinava muito não só a fazer o quarto de santo, né? Mas se falava sobre orixá, se falava sobre doutrina, sobre a etiqueta religiosa, né? Então, muito eu aprendi lá. Então, eu pensei em voltar e voltei realmente. E daí eu abri minha casa, um pouco antes de voltar, eu abri minha casa de religião, né? Que também não era uma coisa que eu pretendia. Quando eu me aprontei, ganhei meus axés, eu ainda falei, eu não quero ser mãe de santo. Né? É uma coisa que a gente não escolhe, é escolhido, né? Exatamente. E eu tenho, eu sou empresária, eu tenho empresa, eu tenho meus filhos, né? Enfim, tenho minha família. Então, eu tenho muita coisa já na minha vida. Uma correria. Já é uma correria. E então, ter santo em casa multiplica. Não, sim, e eu sabia, eu sempre tive vivência dentro de uma casa de religião, eu sabia que ser mãe de santo não era algo que, ok, eu sou mãe de santo. Não, o que te demanda ali de tanto de tempo, de responsabilidade, de energia, é muita coisa. Então eu nunca pensei em ser mãe de santo. Só que a minha afilhada, que era minha afilhada religiosa nessa outra casa onde eu ganhei meus axés, ela saiu também da casa e ela falou, eu só vou confiar em ti, né? Então... sempre tem um, né? Eu preciso... sempre tem. Você fala assim, vai, não favor. Aí tu olha assim pra falar, por que eu, minha mãe? E daí ela, por favor, não sei o quê. E eu, não, óbvio. Só que assim, eu não vou ter uma casa de religião. Então, eu posso cuidar de ti, posso cuidar do teu orixá, mas eu não vou ter uma casa em movimento. Meu movimento aqui é o Santos, é tirar os bará, é trocar a frente, enfim, né? É isso aqui que é as minhas funções religiosas, né? Se tudo bem pra ti. Cuidado. E ela falou, não, muito, muito tranquilo. E com isso, daí eu tive que botar o meu filho carnal também no chão, e daí aproveitei, e daí falei, bom, porque eu sempre falei, né, se eu tiver meu obé, meus búzios, os meus filhos carnais vão ser meus filhos de santo, porque eu cuido deles aqui, tá tudo certo. Melhor que tu não vai existir. E o meu filho mais velho precisou fazer obrigação, então eram meus 2 filhos de santo. Só que nisso vai vindo gente, Bruna, tu joga búzio? Eu jogo, mas, né, enfim. Quer dizer, a casinha também na frente. Ali, e daí começa que a pessoa quer jogar búzio, daí já tem necessidade, e daí já tem necessidade de fazer alguma coisa, daí tu faz, daí tu não quer ser mãe de santo. Aí quando tu vai ver, tu já tá lá dentro. E daí quando vê, tu tá cheio de filho, e daí quando vê, tu tá dando batuque, porque o batuque eu dei desde o primeiro momento, né, mas daí eu convidava os meus amigos, né, e eu fazia o batuque com os meus amigos. Não tinha filhos para fazer batuque, né? Mas daí quando vê, tu já tá dentro da... Daí quando tu vê, tu entendeu que a Oxum decidiu aquilo para ti, que não era uma decisão minha, E hoje tu consegue entender, né? Hoje eu entendo. Daí eu aceitei, né? Passou um certo tempo ali, eu aceitei essa situação e daí montei realmente uma casa de religião. Eu entrei para Umbanda e para Quimbanda, né? Um pouco antes de tudo isso acontecer, né? Enfim, e daí tenho também tanto a Umbanda quanto a Quimbanda lá em casa, né? Então, essa foi a minha trajetória. Ela foi vindo, que ela foi tomando conta da minha vida. Uma coisa que foi se encaixando, né? Uma coisa que cada um no seu lugar, né? Mas tudo no seu tempo. Exatamente. Quando tu menos espera, isso. Aconteceu. Já foi. Exatamente. Então, foi assim que eu acabei vindo parar no dia de hoje, né? Que é na Mãe de Santo que eu me tornei, né? Nunca tive essa pretensão de ter uma casa religiosa, de ter muitos filhos, de ter reconhecimento
povo religioso, nunca, e continuo sem essa pretensão. Eu faço a minha religião, isso é o que eu sempre falo para os meus filhos de santo, né? Eu faço a religião aqui para os meus orixás, né? Para os meus exus, para os meus caboclos. Se vocês se encaixarem dentro disso que eu entendo como religião, sejam bem-vindos. Se a Oxum abraçou, tá abraçado. Mas a religião lá em casa a gente faz para eles, né? É as necessidades do orixá. Quem manda na casa são os orixás. E assim a gente segue. E tem gente que se adapta, tem gente que não adianta, tem Como em outras qualquer necessidades, como em qualquer lugar, né? Mas lá é exatamente assim que a gente acaba... que a gente acaba lidando com a religião, né? Na verdade, a gente lida muito mais com o amor, né? Do que propriamente a religião. Por isso que eu sempre digo, né? A Oxum, para mim, ela tá acima de tudo. Acima dos meus filhos carnais, inclusive, porque se não fosse ela, eu nem estaria aqui, né? E nem eles. Então, é o que eu sempre digo. Primeiro ela, meus filhos, né? Tem toda uma ordem. A religião, para mim, ela não é a base. A Oxum é a base, né? Porque eu acho que religião é algo que vai nos doutrinando, que vai nos colocando, né, dentro de um ritual de como tratar aquilo que é importante. Não, e religião é uma coisa, religiosidade é outra. Sim. Eu acho que a religiosidade é uma coisa muito íntima, Exatamente. muito pessoal. Exatamente. Né? Então não tem como dizer que só porque a gente é da mesma religião, do mesmo segmento, da mesma doutrina, que a gente pensa igual, tem as mesmas atitudes. E isso é uma coisa que ultimamente até eu estava dizendo pro pai Diego que eu não iria falar sobre esse assunto, mas eu acabo falando. Eu de um tempo para cá, venho desacreditando da religião. Eu acredito na espiritualidade. Eu acho que não temos que... Essa separação não existe, né? Mas eu também aí já vamos entrar em outro assunto, outra pauta. Mas é uma coisa muito pessoal, uma coisa muito íntima. Exatamente. Não, a separação que eu acho que eu consegui entender o que ele quis dizer é discriminar... Não só diminuir, tipo assim, é um bando, não é só questão de diminuir, não é só questão de diminuir. Então fala. É uma questão de entendimento, né? É uma questão de entendimento, como ela disse, né? Ela acredita, para ela é Oxum, é a religião dela, é Oxum, que talvez para uma outra filha de Oxum ou para uma outra pessoa, pode ser o caboclo. E pode ser o Exu. E pode ser a própria religião. Não tá dentro só do dogma, né? Não tá dentro só do dogma, da doutrina. Não, isto é Oxum e isto não é Oxum. Quer dizer que o entendimento dela não pode ser porque existe aquele padrão, aquela colocação que tem que ser assim. E eu achei, e também gostei do que tu falou, mãe, dessa coisa de eu abri a minha casa, eu fiz a minha... Porque hoje em dia tá uma moda... E eu acho muito bonito quem tem essa ligação, mas tá uma moda de botar assim o mérito daquilo que o teu orixá faz, que a tua entidade faz, que a tua espiritualidade te traz na mão de alguém. O meu pai, a minha mãe abriu a minha casa. Eu tenho o axé do meu pai, graças ao axé do meu pai. É bonito esse reconhecimento? Mas também não tem só isso, tem o esforço, tem o querer, tem a tua história, tem aquilo que tu construiu. Exatamente. É uma coisa que ele quer dizer, é uma coisa assim, ó, às vezes as pessoas, né, a gente tem um pai de santo, tem uma mãe de santo e bota lá assim, ó, comprei essa caneta graças a orixá da Kika do fulano, sempre é o graças. Eu comprei, consegui essa casa, graças. E tu vai deixando o teu orixá. E não é só o teu orixá, mas tu mesmo, né? O teu esforço. O teu esforço. O teu reconhecimento aqui. Sabe que é uma coisa que eu sempre digo para os meus filhos de santo? Assim, qual é o meu papel como mãe de santo, né? É te orientar na vida religiosa. Ponto. Eu não vou conseguir te dar absolutamente nada se tu não fizer. O que eu converso muito com eles
eu sento e converso sobre a vida deles, assim, e não sobre, não entrando dentro da vida deles, mas assim, poxa, age de tal forma que tu vai conseguir alcançar tal caminho, né? Poxa, consegui um emprego legal, então vamos chegar no horário, vamos fazer um curso, Eu fico tentando orientar eles de uma forma que eles cresçam na vida deles. E é isso que eu sempre digo para os meus filhos. Não é uma questão de axé. É uma questão de tu conseguir entender que a religião ela tem que te levar para um lugar melhor. E as pessoas, elas costumam dizer isso, porque é o axé da mãe Bruna, porque é o axé do pai João, é o axé do... Gente, eu acho que o axé, ele é muito importante, porque a gente tem que ativar esse axé dentro da gente. Ele é produzido por alguém em alguma coisa, em algum lugar. Exatamente. O axé, ele tá dentro de ti e tu vai expandir isso pra tua vida, né? Mas tu precisa ter uma forma coerente de viver a tua vida. Porque não adianta absolutamente nada o teu pai de santo ter uma mão maravilhosa, cortar na tua cabeça, né? Expandir o teu axé e as tuas escolhas forem completamente erradas. Então, assim, eu acho que é um conjunto, né? Eu acho que, assim, tem que fazer uma boa obrigação. Lógico, a nossa religião é ritualística, né? Então, precisa fazer uma boa obrigação direitinho, o passo a passo direitinho de cada nação, porque não adianta o que faz na Cabinda, não faz no Jexá, o que faz no enfim, né? Só que eu acho que não é só isso. Eu acho que também é papel do pai de santo, do sacerdote, tentar orientar os filhos, né? Para que eles consigam... Mas entrando, não lhe cortando, mãe, entrando nesse assunto que você disse, o sacerdote, a mãe de santo, o pai de santo, o responsável pelo aquele filho de santo, em orientar aquela pessoa, mas tem muita gente da religião que não sabe o que é uma faculdade, que não sabe o que é... que não sabe, não tem o interesse, porque hoje em dia... Todo mundo tem acesso, né? Mas tem até o Enem que é... Sim. Eu acho assim, ó, então às vezes eu acredito também que às vezes os filhos de santo vai para uma casa de religião, que a vida daquele religioso ali é aquele mundo ali, não é o a mais, né? E o a mais que eu acho que tu conseguiu me entender, né? Sim. É a gente querer... Se eu conquistei um apartamento, mas eu posso conquistar 2. Quem que diz que eu não posso conquistar 2? Mas é a comodidade. Mas isso vai de personalidade, né? Não adianta... Agora, que nem tu pegou disso ali, né? Tu sentar, tu explicar e dizer, tá trabalhando, que bom, vai fazer um curso. Vai fazer um técnico. É tentar orientar, né? Isso vai te levar muito mais. E daí tem gente que não faz, e tá tudo bem. E tá tudo bem, entendeu? Porque pra mim tá tudo bem. Eu acho que meu papel é orientar, é tentar te ajudar, é tentar... Mas eu não tenho culpa sobre a tua vida dar certo ou não, porque as escolhas quem vai fazer são tu. E na sua concepção, muita gente coloca a culpa no axé. Muita. Nossa. E não nos seus erros. A maioria. É mais fácil, né? A maioria. É sempre mais fácil falar que é o feitiço do outro. Ou é o feitiço, ou é a mão do pai de santo, da mãe de santo, ou é, sei lá, enfim, tem tanta coisa. Sim, a pena da galinha, tu não viu que não botaram pra fora, botaram pra dentro. E aí aquilo ali causou um problema, um transtorno muito grande na tua vida. Eu tenho uma visão, e eu acredito que deve ter muitas pessoas que devam pensar como eu, mas também não é uma grande maioria. Eu acho que assim, tu tem que fazer os rituais necessários. De acordo, como eu falei, no passo a passo que o teu fundamento manda. Mas faz uma boa abertura, mantém a tua vida de uma forma... Tu tem que seguir bons princípios, né? Não adianta tu fazer tudo errado e fazer uma religião perfeita, né? Então tem que ser bons princípios. E bons princípios eu não tô falando sobre comportamento, eu tô falando sobre vida mesmo, né? Sobre vida. Então, tu tem que seguir um padrão, tem que fazer uma boa obrigação e a tua vida vai andar. Agora ficar assim, ó, ai mãe, joga pra mim, porque assim, ó, tá dando algum problema aqui que não tá acontecendo. Tá, eu jogo. Só que daí daqui a 2 meses... Mãe, joga de novo, porque... Tá, mas lembra que no Búzio... Lembra que no Búzio aparecia ali que tu deveria ter feito a escolha X? E daí... Tá com frio? Não, eu tô tranquilo, mas pode diminuir. Tá com frio? Pode aumentar. Não. É só o dia que sentiu frio.
Mas até perdi o fio da meada ali, mas de qualquer forma, eu acho que tu precisa, não é só a religião, não é culpar a religião, é escutar o que o Búzio tá falando e seguir aquilo que o Búzio falou. E se tu não seguir, é o que eu falo pros meus filhos sempre, não tem problema. Tu não seguiu o que o Búzio te aconselhou? Uma experiência, né? Vai ter a próxima. Mas, daí tu também não pode querer que a resposta seja de acordo com o melhor pra tua vida, porque se o teu orixá ou o meu orixá, porque eu acredito nisso, né? O orixá que a tua bandeira Orienta. é um orixá importante. Hierarquia, né? Então, se o teu orixá te disseram que o melhor era tu ir por X caminho e tu foi por outro, não queira que isso seja o melhor pra tua vida, dê o melhor resultado, porque parece uma coisa meio óbvia, né? Que se o orixá orientou é porque aquele lugar era melhor. E tá tudo bem, vai lá, faz de novo, né? Claro que tem situações que não tem como tu correr atrás, né? Tem coisas que são realmente um pouco mais fatais, né? Mas, de qualquer forma, vai lá, volta e... É uma responsabilidade, é um respeito, e às vezes as pessoas não entendem essa Exatamente, parte. Exatamente. Mas eu acho que é o que a gente estava falando antes. Religião, religiosidade, isso é muito individual. Né? A religiosidade é individual. Entendimento. A minha casa não é igual a de vocês, que não é igual a casa do E aí, como tu disse, faz todo aquele padrão, conforme o seu lado, o seu jeito, mas tem o toque da mãe Bruna, sim, tem o toque do pai Diego, tem o teu amor, o teu carinho, a tua dedicação, o teu entendimento. Isso é o que... Porque senão todo mundo teria o mesmo pai de santo, a mesma mãe de santo. Então, tem essa individualidade, é essa que faz toda a diferença. Quando as pessoas vêm de outras casas de religião pra mim, eu sempre digo, gente, a minha casa não é melhor e não é pior que a casa que tu tava, né? Por quê? Porque, de repente, tu não te adaptou à forma como aquele pai ou mãe de santo levavam, né? A vida deles. Então, a vida religiosa deles. Mas tranquilo, não quer dizer que eu seja melhor. Talvez tu te adapte melhor aqui, ou talvez um filho que tá saindo da casa, né? Da mesma forma, não se adaptou ao meu jeito de guiar a religião. E de repente vai ficar melhor lá na casa do pai Diego. Ou, entendeu? Independente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente... É que eu acho que eu sou meio utópica nessa situação, sabe? Eu acho que eu vivo uma religião meio de outro planeta, assim. Eu vivo dentro da minha casa de religião. Na minha bolha. E é o que a gente estava falando antes. Eu dificilmente sei das fofocas, né? Normalmente eu tô meio por fora, quando a fofoca é pesada, eu chego em mim, mas do contrário, eu tô sempre dentro da minha bolha. As pessoas perguntam, tu conhece o pai Diego? Não conheço. Daí vou lá, vou ver quem é o pai Diego, eu não sei. Que é arrogância, né? Mas não é arrogância, é porque eu vivo ali dentro, eu trabalho o dia inteiro. Não vive na internet. É que João de Ogum, Maria de Ançã, José de Bará tem um monte. Às vezes tu não consegue... conhece a Luana da Yansan, o João, mas fala assim, quando tu conhece ela. Tem que conhecer, né? E tá tudo bem, a pessoa deve ser super conhecida também, né? Por exemplo... Deve, às vezes, mas não. De repente é super conhecido, só que como eu vivo ali dentro da minha casa de religião, faço a minha religião, eu trabalho o dia inteiro, faço religião à noite, né? Durante os finais de semana, claro que às vezes a gente tem que fazer durante o dia, enfim, mas eu não tenho tempo para ficar assim procurando gente, não é porque, nossa, como a mãe Bruna é importante, ela não tem tempo. Não, porque meus filhos, meus amigos estão sempre me mandando, mãe, olha o que aconteceu e tal. Porque eles não têm tempo, porque eles têm tempo sobrando. Não é isso. Mas é que cada um tem a sua vida. Eu tenho a minha forma. Não gosta de uma fofoquinha, né? Não, eu adoro. Eu não sou a primeira a ver. Exatamente. E mãe, falando também agora em questão assim de ser empresária, de ter uma casa de religião, de ter filhos carnais e filhos de santo, como lidar com tudo? Como é que faz? Não, tem uma gêmea, contrata uma tem clone, Tem aquele filho de santo que tem o ciúme, né? Também tem isso. Ele quer mais né? atenção, não, entendeu? tem isso, mas tem isso. E quando entra filho novo, então tem umas Emanjá assim na casa que... Por quê? Gente, não é implicância só minha? Por que isso, já gente? Já estamos terceira entrevista de pai de santo que Emanjá é o problema da casa. Ela já vai... Dá um jeito vou sair daqui agora, vou pra delegacia. É o que eu falo pra vocês, o problema tá na Emanjá, os filhos da Emanjá. Já. Vão ali, que é ali que tá o problema. Não é só na minha casa, não é só na minha vida, é na de vocês também. Quem é que diz que a gente, né? Não, vocês são ciúme. Você faz
a fofoca, Fofoca. a zoiada dão-lhe pau e assim vai. Todo mundo fica. Jamais. Isso é horrível, gente. Eu sei. gente Pra gosta você ter que noção Filho do de Iemanjá, a gente gosta de se atualizar, é diferente. E atualizar a casa E toda. todo mundo à sua volta. Entendeu? É um excesso de amor que todo mundo tem que saber aquilo que Tem. não dá pra Todo mundo guardar tem que informação. saber as informações. E dá nunca façam isso com filho de Iemanjá. Eu vou te contar, mas quando eu chegar. Ai. Tá? Não Às vezes eu tô no façam isso. caminho, eu mando um Manda ali, WhatsApp ó, pro eu pai vou te Diego contar, e digo assim, ele ó, quando eu chegar em casa eu vou te contar uma coisa. Não faça isso, gente. Isso aí é um perigo de infarto na gente. Ele liga na hora, Tá? se falar, ele liga na hora, chama em qualquer lugar. E mudando agora um pouco de assunto, indo pra... Vamos para uma parte agora de um Vamos assunto. entrar no assunto, né, pai Diego? O assunto da semana, mãe, né? Se hoje a senhora, na sua casa de religião, né, entra uma filha ou um filho, isso pode acontecer tanto com homem quanto com Sim. mulher, né? Ser abusado, né? E também pode ser Entrar abusado tendo sido abusado, né? Isso que tu quer dizer. vindo de outro lugar. É, E sim. chegar nessa hora e dizer, olha, tô vindo pra sua casa de religião porque aconteceu Aconteceu isso comigo, Uhum. né? Porque existe vários tipos de abuso, né? Tem o abuso sexual, tem o abuso psicológico, tem hoje em dia tudo. Mas a maioria das pessoas passam por esses dois tipos, né? Geralmente é. Passa, né? Que é a pressão psicológica e como lidar com isso e a sua concepção, né? E a gente sabe muito bem da sua história e do que vem acontecendo e como está te sentindo Uhum. e como também a senhora lidaria com essa situação, Sim. sendo uma Ialorixá. Eu acho que assim, eu acho que qualquer pessoa deveria dar a mão para alguém que tá numa situação dessas. Mas, como mãe de santo, como pai de santo, eu acho que a nossa responsabilidade é ainda maior nesse sentido, né? Porque eu acho que uma pessoa, e isso hoje em dia eu sei por ter sentido na pele, uma pessoa que ela sofre um abuso, um assédio, essa pessoa, ela tá vulnerável, né? O psicológico dela foi afetado de alguma forma, porque não é uma questão física, né? É uma questão, claro que daí existe a violência, enfim, mas daí a gente tá falando de um outro grau, né? Mas o problema ali, ele tá no psicológico da pessoa. Então, tu tem que tentar amparar. Eu acho que ser ouvido, né? Ser um ombro e principalmente tentar incentivar, encorajar essa pessoa a fazer a denúncia, né? A realmente se levantar e falar assim, gente, isso não pode, isso não é verdade. E eu acho que é um papel do sacerdote fazer isso, né? Encorajar a pessoa que tá ali na tua frente, dar a mão para ela e não soltar. Pelo menos é a forma como eu lidaria. Nunca aconteceu comigo, tá? Não aconteceu. Não, já tive filhos que foram abusados em algum momento da vida, mas não uma coisa assim... Chegar até a minha casa por isso, né? Então, eu acho que a gente precisa ser a mão, a palavra que vai... Não digo às vezes não só por filho de santo, às vezes até uma amiga. Né? Né? E às vezes até um cliente. Um cliente, alguém chegar e te pedir um conselho, porque eu acredito que quando acontece esse tipo de abuso, né, as pessoas não sabem com quem compartilhar, né? É a primeira coisa, pra quem que eu vou contar? Sim. Né? Tu pensa nas pessoas mais pra quem próximas, que eu vou contar, só que às e vezes só tu que não vão tem pessoas acreditar, tão né? próximas. Exatamente. Pra quem que eu vou contar e se vão acreditar em mim, né? É. Qual é o que eu vou transmitir? A vergonha, o julgamento, porque a pessoa, elas não quer contar, ela tem medo de contar, justamente por causa disso. Ela já vai pensando em tudo isso. Sim. Né? De como vai ser a reação da outra pessoa, Exatamente, de como que vão agir. É. E, mãe, em questão da sua história, do que aconteceu com a senhora, que a senhora relatou essa semana, conta um pouco dessa história para nós, conta o que aconteceu dentro daquilo que a senhora pode falar. Sim. E explica para nós o que foi tudo isso, para que a gente e o nosso público que está nos assistindo possa entender. Bom, como a grande maioria já deve estar um pouco por dentro, mas de qualquer forma, eu fazia parte de uma casa de religião, né? E o que acontece? Eu tive no dia 28 de novembro, né?
do ano passado, eu procurei o meu pai de santo porque eu estava com alguns problemas religiosos que eu precisava acertar, né? Eu precisava organizar algumas coisas que eu não estavam bacanas. E, obviamente, quem é a pessoa que tu procura? O teu sacerdote, o teu pai de santo, né? E eu fui até lá, a gente conversou bastante, ele jogou, enfim, e ele me disse que aquilo que eu estava enxergando não era exatamente como eu estava enxergando e que eu deveria botar minha cabeça no lugar, que eu deveria, né, que eu não era exatamente como a minha mente estava projetando, não era a realidade, foi isso, né, o que ele E essa situação que estava passando não tinha nada a ver com o abuso, com a história toda? Não, porque Isso era uma nada coisa disso tinha pessoal. acontecido. Nada disso tinha acontecido. Antes de Foi no acontecer, dia. antes de acontecer isso, quanto tempo você foi dessa casa? Foi filha de santo? É o que eu tinha comentado. Eu fui quando eu era pequena, né? Fiquei dos meus 8 até os meus 15, 16 anos. E agora eu tava há 5 anos nessa casa, tá? Eu acredito que seja mais ou menos isso. Então é uma longa trajetória exatamente. de uma intimidade, né? Muito. A gente tinha um vínculo muito grande. Eu tinha um amor muito grande por ele. Sim. Muito, muito grande. Praticamente te criou ali dentro. Exatamente. É o que eu sempre dizia isso pra todo mundo, né? Eu falava pros meus filhos, falava pros meus amigos, pra ele, pros meus irmãos de santo, que eu tinha ele como um pai carnal, né? Admiração. Exatamente, eu tinha, porque eu era pequena, ele me botava pra dentro do quarto de santo e foi ali que eu aprendi praticamente tudo que eu sei, eu aprendi pequena, porque ele me botava pra dentro do quarto de santo, né? E porque a minha mãe tava lá, tava trabalhando, enfim, ele via que eu tava ali meio perdida, ali meio sozinha, me botava pra dentro do quarto santo e ali eu aprendi, eu ajudava ele ali, enfim, pega aqui, segura ali, e assim eu fui aprendendo. E antes desse acontecimento, antes nunca havia acontecido nada parecido, nada... Nunca, comigo não, jamais, nunca. Já tinha ouvido história? Eu vou te dizer assim, ó, que nos últimos 7 anos eu tenho escutado esse tipo de história. E olha, todas as pessoas que me contaram esse tipo de história podem te confirmar o que eu tô dizendo. Eu sempre disse, olha, sinceramente, eu acho que as pessoas, elas têm um nível de imaginação muito grande, né? Eu acho que as pessoas têm uma inveja muito grande, porque não é porque o cara deu certo, que o cara, né, construiu tudo que ele construiu, que tu tem que tentar derrubar. Eu sempre falei isso. E tudo as pessoas levam para esse Precisa pra esse lado. Que nem a situação falou. que todo mundo sabe que aconteceu com a gente também, né? Que tudo é essa questão, estão com inveja. Estão com inveja. Não, gente. As pessoas, elas podem ter mídia, elas podem ter um reconhecimento, mas elas também têm o erro. Exatamente. Né? Elas não são... a mania das pessoas é santificar. E, Os infelizmente, bastidores, né? A gente santifica, a gente idolatra. Então, a gente acha que aquele ser, né? Não é capaz de coisas terrenas, mortais, que nem a assim, gente. são coisas que tu não imagina acreditei. na tua cabeça. É, Então, pra ti, depois. Coisas que tu não, acontece, né? Coisas que tu não tem como. a tua ficha não cai. Não, eu não acreditei. Tanto que a primeira vez que eu ouvi que isso, como eu te falei, né? Eu sempre fui meio no meu mundinho e tal. Então, não é assim como a grande parte dos batuqueiros que sabem muita coisa, né? Sabem fofoca, sabem disso, sabem que o fulano fez, aconteceu. Tem tempo, né? Eles têm tempo. Mas tudo bem, porque às vezes vivem muito tempo na casa de religião e daí o assunto corre, então tu fica sabendo. Eu não sou assim, então a primeira vez que eu escutei isso foi na casa da minha antiga mãe de santo, que uma pessoa, né, que tava ali na casa, chegou, tu era filha do fulano, e eu ainda peguei e falei assim, sim. Daí, mas tu sabia que ele fazia isso com as clientes? Gente, eu fiquei numa raiva, numa ira, assim, eu fiquei muito braba, tanto que eu comentei com algumas outras pessoas, assim, da minha confiança que estavam, assim, também no lugar, que o porquê, por que atacar alguém desse jeito, né? E eu nem era filha de santo dele mais, né? Eu já tinha saído fazia bastante tempo, só que durante todo esse período que eu não estava lá, eu sempre amei ele, né? E, então, assim, foi a primeira vez que eu ouvi. De lá pra cá, né, até antes de acontecer comigo, eu ouvi mais algumas vezes, né? Eu ouvi mais algumas histórias de alguma... Mas sabia, né, que teu pai de santo, isso, aquilo, aquele outro.
E daí, mas eu juro que mesmo isso se repetindo, eu não acreditava. Porque nunca era a pessoa que sofreu que me contava. Era sempre em tom de fofoca. Alguém Era que sempre falou em tom... pra alguém. Que era falou pra alguém. sempre em tom de fofoca. Ah, mas tu sabia, né, que teu pai de santo não sei o quê. Então eu nunca levei aquilo a sério, de verdade, nunca. Tanto que quando, nesse dia que eu tava contando, que eu cheguei lá pra jogar, pra tentar resolver algumas questões religiosas que eu estava, e eu precisava da ajuda dele, do aconselhamento dele, do que eu iria fazer, e principalmente da autorização dele. Ele falou assim, não, isso não, aqui a Oxum disse que tá tudo bem, então assim, vamos fazer um banho de Oxum pra a energia da Oxum voltar pra tua vida. Jogaram e aí ele orientou que tivesse que fazer um banho. Jogou uma mão, e falou, ó, vamos fazer um banho de Oxum pra reativar a energia da Oxum na tua vida, né, porque tu não tá, tu tá desequilibrada, e vamos fazer uma limpeza. Porque o que eu cheguei lá colocando uma situação que ele não gostou, né? Então ele falou, não, isso é coisa da tua cabeça, Bruna. Para. E ele falou exatamente assim, para com isso, tá? A gente vai fazer um banho de Oxum, tu vai voltar pro teu centro e vida que segue, né? E eu, ok. E esse tipo de banho, esse tipo de trabalho que tu fez nesse dia, já tinha feito antes ou não? Eu nunca fiz serviço lá. Não tinha Nunca feito. fiz. Nunca fiz serviço lá. Foi uma primeira. Foi a primeira vez. Foi a primeira. Nunca fiz serviço lá. Nunca. Fazia as limpezas assim de final de ano, quando a gente fazia no Egum. Mas esse banho não. Não, eu nunca tomei banho lá. Nunca. Quando eu era pequena, sempre antes dos cortes, a gente fazia banho de descarga, né? Mas era sempre as mulheres que davam. Nunca passei por esse tipo de situação. De verdade. E aí? E daí ele falou, pode ser, vamos fazer o banho e tal, tá com tempo? E eu falei, não, já saí do trabalho, né? Era final da tarde. Daí ele, tá, então desce, né? Que as meninas vão preparar o banho ali pra ti. E daí tu toma o banho, né? E eu passo a limpeza em ti. Ótimo. Daí eu desci, as meninas estavam preparando, ele tava por ali também e tal. E daí eu fui pro banheiro, né? Fiquei nua, né? Porque é um costume que a gente tem lá, pelo menos na minha casa também, a gente normalmente tá nua. Banho de roupa fica difícil, né? Né? Mas, enfim, no candomblé existe muito isso, né? Mas para nós isso é comum. É comum estar nua durante o banho de descarga, de descarrego, de energização, enfim. E daí ele entrou na porta do banheiro. E daí, naquele momento que ele entrou na porta, para mim já foi um choque, porque não foi um choque, mas eu fiquei envergonhada. Constrangida, Porque também não teve uma combinação, olha, vai acontecer assim, foi uma coisa que foi explicado, e não né? Mas mesmo assim, né, vai causar um constrangimento. Mesmo se ele tivesse falado assim, Bruna, vou, né, há um constrangimento de tu estar nua. O meu problema não foi ele ter aparecido na porta. Né? Não foi esse o problema, porque isso me constrangeu por estar nua, sim, porque se eu tivesse, né, eu acho que até quando tu vai num médico, sei lá, né, cirurgião plástico, que daí tu tem que ficar nua ali na frente, tu sabe que é um médico, que é um cirurgião, que ele vai te ver pelada lá depois. Ginecologista. Mas mesmo assim também... Exatamente, mas te causa... A ginecologista é o melhor exemplo, porque tu vai com frequência, e no meu caso eu sempre vou na mesma, e toda vez tu te sente um pouco... Mas mesmo assim, também ter um certo cuidado, né? De repente, como eu falei esses dias, quando eu vi o seu caso, falei nos stories, existe um cuidado, existe uma precaução que quando, no caso, tanto para ele, né? Sim, para se proteger de alguma coisa, lá, e também para proteger, no caso da filha, a pessoa a cliente. Então existe um certo cuidado, né? Que tem que ter um certo. Não é uma coisa assim dessa forma. É uma regra de etiqueta, praticamente. Como eu disse, quando eu já dei banho em clientes e filhas. A gente toma cuidado, tem um roupão, se tampa, vira de costas, tem sempre uma pessoa junto, uma filha junto. O fato também de eu ser homossexual, claro, isso não quer dizer nada. Sim, né? Não quer dizer mas cria uma intimidade, ela sabe que eu não gosto daquilo. Então tem todo até chegar
nesse nível de fazer esse ato, que é um ato religioso, que é comum, e que tem que tomar um certo cuidado. Agora, um homem que é hétero, sem avisar, de forma... Eu acho que não é natural, não é... Eu vou te dizer que assim, ó, naquele momento é o que eu te falei. O meu problema foi o constrangimento, porque é o que eu falei também. Tenho o mesmo constrangimento com a minha ginecologista cada vez que eu vou. Não é um constrangimento, mas é uma coisa que tu te sente um pouco... Invadida. De qualquer forma. Eu acho que é meio natural do ser humano, né? Claro que tem gente que é muito mais... que não tem problema que não nenhum. tem problema nenhum. E eu normalmente também sou uma pessoa assim que eu não dou muita bola pra isso, assim. Mas, enfim, eu me senti um pouco constrangida. Só que daí não foi esse o problema, né? O problema é que antes dele entrou com a Ágata, é que antes dele me dar o banho, ele apalpou os meus seios. E aquilo, só que daí ele tocou nos meus seios, né? Não foi só um toque, né? Como a gente tinha comentado antes. Não foi um toquezinho, Foi uma não. carícia. Entendeu? E pegou e jogou o banho em cima de mim, virou as costas e saiu. Me deu uma toalhinha, né? E saiu. E ó, agora eu te espero lá no quarto santo. E, gente, eu fiquei ali dentro daquela bacia, tentando entender o que tinha. Houve uma... Qualquer coisa, se eu estiver perguntando detalhes demais, ou se quiser falar, não tem problema. Mas houve um tempo, ou como uma admiração dele, entende? De entender assim, porque geralmente o banho, tá? O pessoal, que a gente tem muita gente leiga, que não conhece, que não sabe. É uma coisa rápida, não tem muito... Mas é isso, muita frescura, né? Joga o banho por cima, faz a sua oração, canta a sua reza. É isso, vira as costas, minha filha, meu filho, bota a roupa pra jogar ou pra limpar. Não tem um tempo, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Não teve um tempo. Não teve um tempo. Foi aquela coisa, ele entrou... ele ainda comentou comigo assim, relaxa, porque eu devia estar meio tensa, daí eu fechei os olhos, ele falou, relaxa, daí eu peguei e relaxei, enfim, relaxei. E daí ele veio e me deu esse toque, entendeu? E ao mesmo tempo que ele foi lá, ele tocou em mim, ele jogou o banho e saiu. Né, claro, rezou, enfim, né, tá? E saiu. Não houve Foi tudo muito rápido. Como um banho deve ser. A única coisa que não fazia parte ali foi o toque do início. Porque não fazia sentido. Porque assim, ó, depois ele me explicou, né? Depois ele me explicou que era para ativar a energia de Oxum. Aí que a gente entra. Primeiro, ele teve um cuidado de fazer sem parecer que fez. E de explicar o porquê fez. Tá, mas se não tem nada de errado, por que eu vou me explicar? E por que entrou essa coisa de se explicar? Porque e por a princípio que tu ativaria a energia de Oxum dessa forma? Não, isso não existe. Não existe. Ativar, não é Power Ranger. Não. Pra ativar nada. Não, gente, mas tu já ativou. Seria mesmo... O banho ativou. Eu vou dar aqui um exemplo aqui agora, tá? Mas o porquê se explicasse não tem nada errado? Tenho Lodê na minha casa, aí tem um problema que a gente pega as escadas de homem, que tá broxa. Ou que tá com algum problema. Sim. Sim. Aí eu vou levar ele pra dentro de uma casinha, vou passar um ebó, vou passar um trabalho, né? E já vou mexer, vou fazer coisa ali, porque eu preciso, né? E eu entendo perfeitamente, e tá tudo bem, tu fazer o serviço que tu quiser fazer, né? Tu tá falando de uma forma que tu faz isso realmente? Não, tá. Se eu fizesse, intencionalmente. Eu mas vou que utilizar assim, mas daí... Eu queria dizer assim, que eu vou utilizar de um trabalho espiritual para levar um homem mas pai, pra... Mas, pai Diego, assim, o que eu entendo? Eu conheço axés, por exemplo, exatamente para isso, que eu posso fazer com Lodê, posso fazer com Ossanha, enfim. E eu vou ter que passar um axé na pessoa, né? Isso não quer dizer que eu tenha que manipular a pessoa. E nem que tenha que ser eu, uma mulher. Né? E vai ficar muito mais estranho ainda se
seja, sei lá, tu teve que fazer por qualquer motivo que fosse, não tivesse uma mulher pra fazer, tá, mas e aí tu vai fazer o trabalho ali e vai parar o trabalho e vai te justificar, olha, eu mexi, eu fiz, porque Até tinha, porque esse tipo de trabalho tu vai explicar antes, né? Olha só, exatamente, como tem aquele é um preparo, trabalho cuidado. para, né, porque Determinada. para esse problema de ereção, E até a questão de, se, no caso, tu tivesse que fazer, não tivesse saída, te perguntar, tem algum problema, meu filho, minha filha? O que tu acha disso? Mas ele me perguntou isso. O que tu... Ele fez essa pergunta. Tu confia no pai? Tem algum problema? E eu falei que não, porque eu não imaginei que eu ia ser tocada. Se ele tivesse dito, eu vou tocar nos teus seios. Falasse um negócio tem da algum manipulação problema? antes. Se ele tivesse dito assim, eu preciso ativação, ativar a energia da Oxum tocando no teu corpo, tudo Ele bem? te explicar. Eu ia dizer que não. Eu ia dizer que não. Porque como eu falei, eu sou mãe de santo também. Eu consigo entender o que é certo e o que é errado. Uma pessoa leiga. Eu não sou uma pessoa leiga. Eu não conheço isso. Não conheço. E tanto, eu não acho que eu sou a pessoa que mais conhece religião no mundo. Não, que eu sei tudo. Não. Só que na minha dúvida, eu ainda fui perguntar para outros pais de santo. Sim. Né? Conhece um banho para Oxum onde tu tem que tocar nos seios da pessoa? Claro que não. Mãe, conhece um banho para Oxum onde tem que... Não tem esse contato. E ele ainda, ao me falar sobre no fim, quando ele explicou, ele falou, tu entendeu o que o pai fez? Sempre quando tu for tomar um banho de Oxum... Talvez porque ele sentiu que tu ficou constrangida, mas ficou incomodada. Eu sou filha de Oxum, né? A gente não consegue disfarçar, né? É uma coisa que é natural, a nossa cara muda, né? A nossa cara, na hora. E provavelmente ele tenha percebido isso, porque ele falou assim, tu entendeu o que o pai fez? Sempre quando tu for tomar um banho de Oxum, tu precisa te tocar, tu precisa estimular o prazer. Insinuando que eu deveria fazer coisas ainda maiores, né, durante o meu banho. Eu Oxum com prazer, gente. Exatamente. Será que ele queria que tu falasse assim, ai, pai, eu quero tomar mais banho assim? Vai saber se ele não queria que eu pedisse um banho na próxima semana. Não sei, é o que a minha psiquiatra falou, é o que o advogado falou, Bruna, isso é uma porta de entrada. Exatamente. Entendeu? Para ver como que tu vai reagir e saber se dá para pular para os próximos passos, entendeu? E, bom, mas só que aquilo ali, falando sobre a situação, aquilo ali me destruiu. Me destruiu. Saiu da casa de religião arrasada. Arrasada. Foi pra te ajudar? Não, eu fui para resolver um problema que já tinha um problema, né? Já existia. Eu saí com um problema muito maior, que inclusive, né, tá durando por meses e vai durar por mais meses. Que eu fiquei arrasada, eu não entendi. Eu ficava tentando aceitar. Eu ficava tentando assim, bom, tem que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação. Chegou a contar pra sua mãe? Sim, mas a minha mãe eu contei depois. E né? como é que foi pra te chegar assim, contar pra ela? Porque desde pequena ali, na casa de religião, e ela também ela ficou apavorada. Ela ficou realmente apavorada. Ela falou, eu não acredito. Eu não acredito, ele te conhece desde pequena. E eles eram muito amigos também. Exatamente. Não tem como acreditar. Né? Não, foi horrível. Pra ela foi bem pesado. Tanto que ela foi uma das últimas pessoas que eu contei, porque eu sabia que pra ela ia ser um peso diferente do que eu ia ter que lidar com me ajudar e ajudar ela. Sim, né? Então ela foi uma das últimas pessoas a saber, justamente porque eu tinha que estar um pouco mais forte naquela situação ali para poder, né? Mais preparada para poder contar isso para ela. E é o que eu te falei. Eu fui indo e fui tentando entender o que tinha acontecido ali. E parece uma coisa pequena, parece uma coisa, né? Tipo, tá. Não tem nada a ver. Tá imaginando. Que foi o que algumas pessoas falaram, não, segue a tua vida, entendeu? Não vai criar um problema por causa disso. Gente, é o meu corpo. É uma falta de respeito. E outra, dentro da religião, é meu pai de santo. É teu psicológico. É o meu psicológico. É tanta coisa que envolve ali. É uma questão de confiança. Como que tu vai confiar numa pessoa que traiu a tua confiança num momento tão íntimo? Ligado à tua fé também. Abala várias... Exatamente. Mas eu queria só... já continua contando. Eu queria perguntar para a doutora Cleci. Doutora, o que configura o abuso? O que pode ser considerado? Que nem ela estava falando, né? Para algumas pessoas,
Ah, não foi nada. Foi uma coisa. Teria que existir algo mais a fundo, mais violento, ou não? No caso, uma pessoa que sofre ou passa por uma situação assim, o que que ela pode alegar? Não, isso foi um abuso. Porque a pessoa fica nessa dúvida, né? Foi, não foi. Então, o que que configura um abuso? É abuso sexual que fala? É outro nome? Neste caso concreto, ela sofreu abuso, abuso sexual. Até 2018 era considerado uma contravenção penal. Não era um crime. Não. Hoje ele é um crime. Este crime está disposto no artigo 215 do Código Penal, a linha A. E, inclusive, ele tem pena de 1 a 5 anos e de reclusão, fechado. É um crime que, com a lei 13.718 de 2018, passou a ser, mesmo que ela não queira, chegando ao Ministério Público, passou a ser incondicionado. Ele independe da vontade da vítima para que ele siga. Então, no caso, se outra pessoa denunciasse o que aconteceu com ela, Sim. e ela não quisesse se reportar, não quisesse Sim. se expor ou fazer a denúncia, ia correr normal. Sim, ele é um crime incondicionado. Sim. É grave. E o que é necessário para poder provar esse crime? A palavra dela ou uma perícia? O que é necessário para comprovar o... Eu sugiro que quando vai à delegacia de polícia para fazer esta denúncia, leve todas as provas que tiver. Todas as provas possíveis. Testemunhal, se tiver. Porém, a palavra da vítima também tem peso, passa por toda uma perícia psicológica e é avaliado, né? Aí pelo juiz do caso concreto. No meu caso, como advogada, eu sei o caminho. Sim, né? sim. Mas o caminho é este. E quando acontece este tipo de coisa, o primeiro passo é ou procura o Ministério Público, liga no 180. Também temos o 100, né? Em caso, não é o caso aqui, mas em caso de criança e adolescentes, tem que procurar o Conselho Tutelar e tem que denunciar. Né? Esse é o mais importante. Sim. Denunciar para que seja apurado o que realmente aconteceu e dê encaminhamento. E assim, muitas pessoas que nem demoram, no caso, né? Ela acredita que não tanto, mas tem gente que demora anos às vezes, ou às vezes não entende que aconteceu um abuso, que aquilo era um abuso, porque as pessoas descredibilizam também. Né? E vamos falar também agora. As pessoas descredibilizam também. Eu só queria perguntar essa última coisa. As pessoas descredibilizam aquilo que aconteceu. Sim. Tem um tempo para denunciar ou não? Independente. Se aconteceu agora, prescreve? Não. Pode denunciar a qualquer momento. Porém, se criança ou adolescente, aos 18 anos, não fizer esta denúncia, tem 20 anos para fazer a denúncia. Após os 18. Passado 20 anos após os 18 anos, não pode mais fazer a denúncia. Que daí já não vale mais. Sim, prescreve. Essa eu não sabia. Mas eu sabia que não tinha tempo, né? Não tem tempo. Não interessa se aconteceu Não, porque há 20, às vezes 30, demora 40. da pessoa. É isso. Demora a pessoa a entender, tem um entendimento, né? E tem tantos motivos por trás. Vai que tu não fez isso porque a tua mãe não ia aceitar, daí a mãe morreu. Né? Daí, Isso, agora aí, eu quero falar, me livrei dessas amarras ou entendi. resolver o problema. Tu não sabe. Tem várias coisas, a gente não sabe o que se passa. E o que as pessoas têm que parar de fazer é de sempre culpar a vítima.
né? A vítima, ela não tem culpa do crime. E a primeira, acho que a primeira a ser validada tem que ser a vítima. Sim. Depois tu vai ver se a pessoa realmente cometeu ou não cometeu, e aí existe uma investigação, existe a polícia, existem os órgãos competentes para isso. Por que a vítima se levantaria? Sempre a vítima, sempre é a primeira atacada, sempre a dúvida. Exatamente. É sempre da vítima. Tu sabe quando aconteceu, falando de crimes, né? Entrando já nesse assunto, quando aconteceu a invasão na minha residência, aconteceu na minha casa de religião, eu não tinha o vídeo, né? Onde mostrava as imagens deles entrando, fazendo, mostra o rosto, né? Mas teve um público, tanto religioso quanto de pessoas que, não, eu estou mentindo. Não, é mentira, tá com inveja, quer derrubar. E quando saiu o vídeo, que eu consegui o vídeo, onde mostrava o rosto, o que estavam fazendo, entrada, tipo assim, tudo, não se falaram pronunciaram nada, mais, né? Nada. Não pediram nem desculpa. Nada. Então, tipo assim, ó, é como tu disse, primeiro é a vítima. É a vítima, Ninguém vai numa delegacia por esporte. por esporte. Até porque se a gente cometer uma mentira, estamos cometendo um crime. Né? E vamos ser responsabilizados. Então, tipo assim, ó. Ainda mais pessoas que se dizem espirituais. Porque se tu tem um conhecimento espiritual, tu sabe se as cobranças que existem. E outra, né, tu também tem um búzio ali, né? Tem um búzio, tem um uma orixá, carta, tu tem um exu, tu tem tu joga ali, tu vai saber pra que lado correr, né? E o que foi, o que fez, mãe, a senhora ter essa coragem, de falar, o que te motivou a trazer isso, a falar, a dizer, não, eu vou denunciar, eu vou falar, eu vou expor. Vou enfrentar uma leva de gente. Exatamente. Porque tem isso, a gente tem que enfrentar os urubu. O que acontece, assim, quando aconteceu, como eu falei pra vocês, aquilo, eu já entendi no primeiro toque, né? Primeiro toque ali, quando o primeiro ponta do dedo dele encostou em mim, eu entendi que aquilo era um assédio. Isso pra mim foi muito claro, porque o que eu senti, quem já foi abusado sabe que tu sente o abuso, né? O toque é diferente, né? É diferente de qualquer outro toque, porque quando tu sai com alguém, tu pode... E, gente, isso é uma coisa que é muito importante de ser falada também, porque assim, não interessa quem é a vítima. Ai, mas a vítima fica com muitas pessoas. Mas a vítima é garota de programa. Mas a vítima... Porque esse é um método de defesa dos abusadores, muitas vezes. Né? Eu não sou garota de programa, mas enfim, nem a outra vítima. Às vezes né? até a roupa. Ela tá com decote, ela exatamente. tá com a roupa curta. Mas isso também é um ataque. É um ataque e em vez de se preocupar em se defender, é em atacar as vítimas, né? Mas ela é garota de programa. E se fosse uma garota de programa? Seria assédio. A doutora pode falar melhor do que eu. Não seria assédio da mesma forma? Assédio, aí nós estamos falando de outra coisa. O assédio é quando tu tem um poder hierárquico. Uhum. Não, mas eu digo nessa mesma situação, né? Eu fosse uma garota de programa. Seria um abuso. Seria, ok. Um abuso, então, seria igual, seria o mesmo crime. Porque a pessoa ela tem o direito de vontade, né? Ela pode dizer se sim ou não. Tu tem que consentir. Isso, né? Tu tem que consentir. O que a garota de programa é? Ela sabe o que ela vai fazer, ela foi contratada, ela vai para um local específico para fazer aquilo ali. o trabalho dela. E ponto final. Vamos ver Mas neste caso do teu pai de santo, se tu fosse uma garota de programa, seria um assédio, porque tem um poder hierárquico. Ele é teu pai de santo. Sim. Enfim, seria um crime. Tu sofreu assédio sexual. Sim. Independente da tua profissão, do que tu faz, porque isso aconteceu com a primeira vítima, sabe? Uma questão de desmerecer, porque como é uma pessoa que não mostrou o rosto, né? Com a voz, enfim, lá, mudada, enfim. Lógico, uma garota de programa, ela queria dinheiro, a pessoa não pediu um centavo. E não isso, é casado, isso é uma coisa muito importante. Não é casado? Ele é. Imagina a esposa vendo tudo isso. Eu acho que não deve acreditar, mas eu não sei. E isso é uma coisa muito importante, né? Não é só o seu caso, né? Não. Tem outros casos. Agora entrando nesse assunto, entrou outros casos, né? Como tu lidou quando soube? Foi quando caiu a minha ficha, né? Que daí a gente tava falando sobre como que eu criei coragem de fazer isso, né? Daí eu já te respondo a tua pergunta e a do pai Matheus também. Eu entendi que aquilo era um assédio, eu entendi que aquilo era um abuso, e eu fui
E eu fui indo com aquela sensação de que eu estava sendo errada, de não fazer nada, de não denunciar. Tanto que eu gravei um vídeo poucos dias depois, porque eu falei, eu vou largar na internet. Eu vou largar, eu não vou ficar com isso. Eu não vou ficar com essa informação pra mim, entendeu? Porque, cara, é uma pessoa conhecida, é uma pessoa que atende muitas pessoas, que tem muitas filhas de santo. E na minha cabeça eu estaria fazendo algo assim, do tipo assim, meu Deus, é isso que eu tenho que fazer. E gravei um vídeo chorando, porque foi um momento ali, eu fiquei uma semana mal. Não chegou uma semana, assim, mas que eu fiquei mal mesmo, acho que foi uns 5 dias. Mal, muito mal. E daí gravei esse vídeo e falei, vou largar na internet. E dane-se, vamos ver o que vai acontecer. Daí eu comecei a mensurar o que eu tava fazendo, né? Daí eu comecei a entender que, tipo assim, olha a quantidade de pessoas que não vão acreditar no que eu tô falando, né? Ele é uma pessoa extremamente conhecida. Tem mais a situação de, tipo assim, primeiro eu preciso consultar um advogado para ver, né, como que é essa situação, né? Tu fez o vídeo sem consultar advogado? Não, o primeiro lá. Ela já tinha feito outro que eu fiz. vídeo antes. Primeiramente, eu fiz um vídeo. Logo que aconteceu, eu fiz um vídeo contando o que tinha acontecido chorando. Né? Mas chegou a postar? Não postei. Deixou porque daí eu guardado. comecei a pensar, né? Eu tenho o vídeo ali ainda. Eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, eu preciso primeiro falar com um advogado para ver se eu posso fazer o que eu tô fazendo. Eu preciso também. Olha a quantidade de gente que vai estar contra mim, as pessoas não vão acreditar, enfim. E eu acabei não fazendo. Daí fui viajar, sair de férias. E durante as férias, é o que eu já comentei, né, no vídeo, eu só pedia que a Oxum me desse uma resposta, que a Oxum me mostrasse que eu não estava sendo injusta, que eu tinha, era isso mesmo que eu tinha que fazer, que era sair do axé, que era expor essa situação, ir numa delegacia. Eu só precisava de uma resposta para saber que eu não estava sendo injusta. E nada acontecia, e a vida estava seguindo normal, eu via ali pelas redes sociais que estava tudo bem, estava tudo ótimo, tudo maravilhoso, eu ficava pensando, meu Deus, não existe um sinal, né? Eu acho que o erro sou eu, né? Tô ficando louca. Eu tô ficando Imaginei louca. coisas. Mas não tem como tu imaginar, né? De repente... A vítima, isso é o sentimento da vítima. E já é... só baixar um pouquinho o ar. Esse sistema todo já é criado justamente para desconfigurar o crime. E o que eu acho estranho, que eu não sei se isso aí eu não sei se entra na parte psicológica ou se é do crime mesmo, é que parece que a pessoa que comete o crime, a pessoa que tem esse tipo de conduta, eles têm um padrão, né? Eles têm uma maneira de fazer, eles têm uma destreza para fazer. Não é uma coisa feita de qualquer jeito. Sim. Né? Não é uma coisa assim de alguém inexperiente. Parece que tem uma experiência para fazer isso. Parece que tem uma técnica para fazer isso, né? Que sempre as vítimas relatam. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o psicológico mesmo. Eu acho que é um mas traço também de um transtorno. De um transtorno, mas também pelo menos é o que minha psiquiatra... Mas para te poder ter uma experiência, tu já fez isso antes. Lógico. Tu já sabe como é que lógico, faz. Para tu saber tu como já sabe o caminho. Exatamente. Né? Então... E é exatamente nesse ponto, assim. E aquilo aconteceu, eu fiquei pedindo uma resposta no primeiro dia de atendimento, segundo dia de atendimento, que eu tava lá com meus clientes, a minha cliente chegou, joguei. Quando acabou o jogo, ela pegou e me falou assim, tem uma coisa para te contar. Eu fui na casa do teu pai de santo nas tuas férias. Deu, nossa, que bacana. Eu sou uma pessoa muito tranquila, assim. Fui lá na casa do pai Diego. Tá ótimo, gostou? Né? E dela não, eu fui abusada. E, bom, daí ali eu entendi tudo. Mas só que no mesmo momento que ela acabou de falar, eu enchi os olhos de lágrima, eu comecei a tremer. E eu falei, bom, agora eu saí de mim. Eu acho que agora eu entendi o que tá acontecendo. Só que isso com uma pessoa chegando em ti, te contando um problema dela, né? E tu reacende o teu. Então, assim, foi muito complicado. Eu tremi, assim, eu olhei pra cara dela e falei assim, olha só, isso não tá certo. Porque ela me perguntou, né, isso acontece? Isso é normal? Né? Isso é um procedimento, porque eu vou denunciar, mas mesmo assim, eu quero saber se isso é um procedimento normal. É uma pessoa leiga, não entende nada de religião. Ela vai, se cuida, faz trabalho, faz limpeza, faz abertura, mas não entende de religião. E tu imagina ali
ponto de partida que tu teve, imagina se falasse que era normal. Se Tu- abafar, tipo porque- assim, mas- é meu pai, então eu amo meu pai, Mas tu imagina. e eu vou defender ele, nada aconteceu, não aconteceu comigo, não aconteceu com ela, não vai denunciar nada, não, sabe? Que já deve ter acontecido Já deve ter com aconte- muitas outras pessoas, tu entende? E isso é que eu te digo assim, ó. Não, qual é a chance, tá? Vamos falar assim. Qual é a chance da pessoa ser assediada, né? Abusada, enfim, pelo pai de santo da pessoa e ela ir lá na filha de santo contar isso? Qual é a chance de eu tapar esse... Não, calma, relaxa, não é nada disso que tu tá pensando, né? É uma chance grande, né? Ela foi corajosa, mas é que, na verdade, assim, eu acho que tudo isso se encaminhou pra eu entender, né? Sim, Pra eu processo. entender o processo, pra eu entender o que estava acontecendo ali. E talvez até para ter chegado nesse nível, né? Outras pessoas já devem ter tampado, outras pessoas já devem ter ficado caladas, outras pessoas. Pode ser que sim, né? A gente não sabe. Chega um momento que tu já não sabe mais de nada. E como que eu criei coragem pra fazer isso? Sabendo dela. E com ela, começou. Daí, quando saiu o caso na televisão, começou a outras vítimas a procurar por ela, né? Procurar a rede de televisão, procurar ela. E daí que tu vai. Daí ali que eu comecei a entender, que eu falei assim, gente, não, isso é real. Isso não tem como não ser real, né? De vítimas chegarem e de sexta pra cá me ligarem, entendeu? Tipo, me contar o que aconteceu. E daí daí tu entende que, gente, E desculpa perguntar. é um surto coletivo? E o que aconteceu com ela foi parecido? Não, foi mais. Foi pior, foi mais agressivo. Porque no caso dela, ela foi como cliente. Bom, quem deveria contar é ela, né? Mas o que eu sei que foi a mesma coisa que eu relatei pra. É aquela dos áudios? Jesus. É ela mesmo. Uhum. Que ele introduziu, né? Enfim. E aqueles áudios ele já comprova tudo, né? Dizer que não fez, mas tem tua voz, tá aqui. Ah, sim. Uhum. Entendeu? Tu tá falando dos outros áudios, Isso. Sim. Enfim, gente, é assim, ó. Quando escutou aqueles áudios? É o que eu Quando disse. escutou? Mas é exatamente isso. Naquele mesmo dia, ela me mostrou os áudios, né? Então foi tudo de uma vez só. Um banho de água, assim. Não, foi tudo de uma vez só. Então, Ela me pensou- mostrou as conversas no WhatsApp, os áudios, e eu fiquei assim, gente do céu. É o meu pai. Sabe? Tipo assim, não tem como. Não tem como. Mas eu falei, tu tem que fazer o que tem que ser feito, né? Faz o que a tua consciência manda. Até porque eu tava me sentindo extremamente culpada, porque quando eu acabo o outro vídeo, o primeiro vídeo que eu gravei logo quando aconteceu, eu digo assim, eu estou fazendo isso para que não tenham mais vítimas. E daí, uma pessoa tão próxima a mim, um mês depois, é uma vítima. Gente, eu imaginava a dor que ela estava sentindo, e lógico que a gente não tem como mensurar qual é o tipo de abalo psicológico que cada um tem, mas no caso dela foi muito mais violento, não sei exatamente qual a palavra usar, explícito, do que no meu. Eu acho que tem alguma diferença. Vou perguntar para a doutora. Doutora, abuso sexual e estupro. Estupro. A diferença a intimidade ali, o ato, ou não? Na verdade, depende da situação da pessoa em si, porque estupro existem vários, né? Tem o estupro de vulnerável, né? Que é a menina com menos de 14 anos. Pessoas com características mentais, né? Que podem ter lá seus 40 anos, mas mentalmente ser menor, né? Sim. De idade. Incapaz ali Incapaz, sim. de responder. Aí depende de cada situação, assim, para te configurar o estupro. Porque o estupro em si, ele não necessariamente tem a conjunção carnal. Ah, tá. Mas não tem a ver com violência também, o estupro, ou não? Pode ter violência e pode não ter. Pode não ter também. Uhum. É uma questão. Acho que o estupro ele entra mais por uma questão de mais impossibilidade, talvez, de mais fragilidade em algumas. Na verdade, depende de cada caso concreto, realmente.
Tem que Pra saber qual é o configurar. caso para poder É. dizer o que, Pra que poder realmente. Sim. E é uma coisa muito pesada, né? E aí teve esse outro caso dela, contou. E o que há quantas anda isso? Eu sei que ainda é muito recente, algumas Ainda coisas, é né? um inquérito policial. Foi feita a denúncia. Então ainda estão ouvindo todas as testemunhas, né? Então todo mundo, Então todas as pode- vítimas, todas as testemunhas. Então pode ser uma prisão preventiva aí nisso aí ainda. Porque vocês estão com inquérito, né? se eles encerrar o inquérito, mandar para o juiz e para o Ministério Público, o próprio juiz pede prisão preventiva até ter uma audiência. Pode acontecer isso, não pode, doutora? Olha, eu já tô dando uma de delegado, já tô dando uma de... É o que aconteceu no meu caso, entendeu? Mas é que eu acho que cada caso também. Cada caso é cada caso. Mas É difícil falar de casos É, concretos que é. estão correndo e Que estão que têm correndo, tem uma colegas investigação. advogados e Sim. sabe? Fugiu a pergunta que eu ia fazer pra ela. Pergunta? Fugiu a pergunta. Mas eu tava falando que é um inquérito ainda, né? Então tá ouvindo todas as partes para depois também ouvir. Então, aí, já depois da repercussão do teu vídeo, da denúncia e tudo mais, o que houve depois? Houve algum contato? Não. Houve alguma coisa? E como está Alguma lidando ameaça? também? Não, nenhuma ameaça, nenhum contato. Eu sim, depois que fiz o boletim de ocorrência, entrei em contato, né, para avisar que eu já tinha feito, enfim, tinha ido lá dar meu depoimento, que eu estava também, né, não fazia mais parte do axé, enfim, para dar É que eu acho que assim, ó, independente de quem seja, do que fez ou deixou de fazer, eu acho que tu tem que sempre fazer o certo, né? E foi isso que eu tentei fazer, liguei, informei, né? Ó, eu entrei, enfim, fiz o meu depoimento, nós conversamos ali um pouco e depois daquilo a gente não teve mais contato. O pior, tipo assim, né? Não tô comparando esse caso, né? Mas também a gente não pode fugir do caso João de Deus, né? Uma Sim. pessoa que já atendeu até a Xuxa, né? Então, esse de tu atender um famoso ou um dia tu tá no programa de TV não significa nada que tu vai cometer crimes, né? E o João de Até porque a Deus... gente conhece, né? É, Pessoas famosas que vão em programa de televisão e e cometem crimes, né? E, Inclusive mandam fazer crimes, né? Exatamente. São mandantes de crimes. E só que daí quando... Olha, teve gente que ficou anos no caso João de Deus quieto, né? Sim. João de Deus, ele estrupou a própria filha carnal, fez uma filha com ela e todos os meses ele fazia abuso psicológico nela, que se ela acontece alguma coisa, ela ia morrer. Então, tu imagina, ela teve um filho dele, ela teve que aguentar no osso, ela passou fome, porque ele comandava a cidade. Sim. Ele tinha pessoas armadas, ele guardava arma também no porão. Então, Não, olha, não tenho. Ai, meu Deus. tipo assim, a filha dele não tinha voz. Não. Como é que a filha dele ia contra ele? Não tinha como. E tudo isso Tiveram se que vir valendo. 100 mulheres. E tudo isso se valendo do cargo, né? Exatamente, por ser um líder, Por né? ser um líder religioso, então Respeitado. eu ter respeitado, as pessoas me respeitam, as pessoas me idolatram, as pessoas. Então eu tenho Tem uma trajetória. Eu Tu tenho- sabe por que eu trouxe esse caso aqui? Também, eu me comovi muito com a situação, né? Me pus no lugar de empatia, né? E outra também, porque quando aconteceu comigo, essa mesma pessoa aí, ela fez uma live dando os parabéns pro que fizeram, a pessoa que fez o que fez na minha casa, pra mãe de santo o que fez na minha casa, né? Tipo assim, ele deu os parabéns dizendo que as pessoas, tem gente que ataca ela porque tem inveja dela, porque querem ser ela. Eu não sei, eu E aí, não vi. aí quando eu vi essa live, eu me assim, mas um religioso tão Não, e aí para não compactuar e dizer que foi feito por inveja. e aí para não parecer Sabe, que o aquela mundo coisa dá voltas. para não parecer aquela coisa de O mundo vingança. dá voltas. Eu nem sabia disso. Não, para não parecer aquela coisa de vingança, né? Que aqui ninguém tá se vingando de Não, ninguém. A ninguém gente tá tá se falando de crimes, situações e tudo E a mais. gente já tinha falado, né, que a gente ia trazer situações, Situações, né? isso, e várias. Né? Mas é uma questão de que isso é uma coisa muito certa. Diga com quem tu andas, que eu vou te dizer quem tu és. E isso que as pessoas têm que cuidar no comentário lá da rede social, na tua pronúncia. Quando você concorda, assina embaixo, apoia
a pessoa que é acusada, que cometeu um crime ou vice-versa, você está dizendo também Que é para cúmplice. mim que você Eu também é vou- capaz, que você é cúmplice e que você tá ali na Me mesma. diz agora. Então, quando isso aconteceu, né, dele ter feito esse elogio e essa parabenização a essa pessoa, o que eu e o pai Diego concluímos? Que ele é igual. Ele é igual. Pra mim, eu Então, concluí a gente isso. já teve essa E só me visão. confirmou. A gente já teve essa visão, né? E depois de tudo que aconteceu hoje, a gente não tem dúvidas. Então começa assim, cuidem, o pessoal que nos assiste, cuide do comentário. Eu vi ali, até do outro pai de santo que também, que agora, né, é casos e casos, um atrás do Sim. outro, né? Eu vi ali, Infelizmente. tem religiosos e pessoas até conhecidas comentando ali, apoiando o pai. Quer fazer um apoio, sei lá, é teu amigo, Manda um WhatsApp. manda um WhatsApp, liga pra pessoa. Agora, cuidado com essa exposição, porque muitas vezes você tá assinando embaixo. É que no caso de alguém que está sendo acusado, né? A pessoa ainda está em julgamento, né? Ou nem Sim. entrou em julgamento ainda. E então é muito complicado tu apoiar Levantar o bandeira, lado do acusado, né? Não, levantar uma bandeira. É. E como eu disse, eu acho que é sempre o ônus, é que se fala? O ônus da dúvida tem que ser sempre da vítima, antes do acusado. Sim. Eu acho que tem que ser primeiro a vítima. Quer parabenizar alguém, né? Vai lá, parabeniza a vítima primeiro. Depois tu vai. É que eu acho que é muito complicado. Eu acho que assim, a gente precisa entender o que é certo e o que é errado. Entendeu? Existe o certo e existe o errado. E em qualquer situação, né? Pode tocar nos seios da pessoa ao fazer um banho? Não pode. Vocês não concordam? Concordo. Não pode. Plenamente. Né? Tu pode, durante uma consulta, ter atos sexuais com alguém? Não pode. Pode relação sexual entre filho e pai de santo? Não pode. São coisas que pode ou não pode. Não existe muito assim, só pode ser. Mas eu acho que. Mas não, essas coisas Não, elas não não tem podem. Essas coisas elas não podem, né? Pelo menos todos os pais de santo, e vocês aqui também, estão concordando comigo, e se não concordarem, falem, porque assim, até agora ninguém me falou o contrário. Não, Bruna, pode sim. Pode sim, acho totalmente ok ele ter tocado nos teus seios. E não é um toque, né? É ter manipulado os teus seios durante um banho. Ninguém me falou que pode. Nenhum. Os mais antigos, os mais novos, os mais liberais, os mais conservadores, ninguém me falou que pode. E tudo bem, se pode, então me provem que pode. Isso é possível? Eu me sinto. Mas existe sim. A mãe chininha. Show, eu não aceito. É o meu corpo. Ponto final. Eu me senti abusada. Mas até agora, mesmo religiosamente falando, eu não consegui uma aprovação sobre isso. Não existe. Uma explicação. Não tem, entendeu? Não tem. Mesmo que eu tivesse ido lá procurar um banho para ativar a minha energia sexual, não teria isso. Não teria. Tu faz lá um banho de pombagira, faz um banho de ança, sei lá. Dá o banho, né? Pronto. Dá o banho na Vai tocar em pessoa. nada, A vai energia está no banho. A energia está no ritual, não no que tu vai fazer com o corpo da pessoa. E falando em questão do corpo, agora eu vou ler uma ocorrência que não é nem nada daquilo que eu conversei com a doutora. E eu tô falando Vai falar agora, de um agora outro caso. Agora eu não tô falando agora, tipo assim, com a doutora e não tô falando com a mãe de santo. Tô falando com duas mães. Esse caso que eu trouxe foi uma família que me pediu muito ajuda, tá? E Microfone, fala. uma família, não, mas tá escutando, de uma família que pediu muito ajuda. E nesse caso aqui, tá? É uma criança de 13 anos, tá? Uma criança de 13 anos, aonde esse pai de santo, ele faz essa criança de 13 anos fazer o oral nele, tá? E manda essa criança ficar calado e de boca fechada. E quando se encerra ali o ato, o abuso,
O pai de santo até Conclui. orgasmo, tudo. A criança levantou e foi correndo contar. Pra mim é uma criança, 13 anos, mas é uma criança. Claro que é uma criança. Correndo foi pedir ajuda. Nesse exato momento, quando esse pai de santo ele vê ajuda, ele foge. A mãe desesperada, que é uma mãe emprestada porque cuida desde pequeno, pega a criança e vai para uma delegacia de primeira. E a criança vai junto. A criança relata tudo na delegacia, a mãe relata tudo na delegacia, faz ocorrência, a delegacia manda essa criança ir fazer exames. Neste caso, a mãe não procurou outras mídias porque outras mídias não abriram porta. Tá? E ela me procurou. E eu não... Tipo assim, eu fiquei tão em choque com a situação que eu não pensei em 2 vezes. Azar. Fui lá e postei, fiz, trouxe essa história, né? E quando eu trouxe essa história, muita gente, mulher, defendeu o pai de santo. Como? Defendeu como? Falando o quê? Que tem que ver, que não é bem assim. Tem que ver se a criança tá falando a verdade. Não é possível. Eu escutei exatamente. Gente, isso é tão triste. Eu É escutei triste num nível que dá exatamente. vontade de chorar. Os comentários são que é horríveis. mídia, É horrível. que é mentira, que Não tem tudo explicação. que é. Ai, olha, meu Deus do céu, gente. Então, olha, tipo assim, criança ó, ainda não, é muito pior. Porque eu sei o que eu senti como adulta, como mãe de santo, que tá acostumada a lidar com várias situações difíceis com outras pessoas. Então, tu já tá meio preparada, né? Imagina uma criança. Aí eu fui pesquisar quem era o pai de santo, eu fui pesquisar casa de religião, fui querer entender aquela casa de religião só tem jovem. É tudo gente jovem. Aí eu descobri que ele é um tipo, ele vê que é novinho, criança, sabe? Então, primeira casa de religião, eu dou tua obrigação de graça. Daí a pessoa entra na religião, se delira por aquilo lá, sabe? Ai, e assim vai comandando. E eu comecei a receber outros relatos. Da mesma casa. Então, tipo assim, ó, as pessoas acharam errado eu dar voz pra essa família. Entendeu? Mas não adianta. E daí aconteceu o quê? Nesse relato já me vem um outro pai de santo. Daí, tá. Eu fui saber entender. Escutei o áudio que vazou ali do pai de santo com as filhas de santo. Aqui não é teu pai de santo, ele diz assim no áudio. Ela disse que ele diz, né? Aqui não é teu babá. Aqui agora é eu. E quando ele faz esse ato, e eu vou lá e publiquei, mas não coloquei nome ali, nada. Agora, se eles comentaram, é eu, aí o problema é teu. Entendeu? Eu não cometi nenhum crime. Coloquei o que foi me disponibilizado, tá aqui. E ele sabe que é tão. Ele sabe tanto que ele fez uma live pra se pronunciar. Entendeu? Então, tipo assim, se pronunciar do quê? E outra coisa, o que é Só que agora vinculado... que aconteceu o quê? Me parece mais 3 vítimas do mesmo caso. As 3 com ocorrência me mandam ocorrência. E tá aparecendo. E é assim, uma vítima vem. E sabe o que ele faz, desperto? Ele sai correndo pra botar o processo em segredo de justiça. Porque ele coagiu essas mulheres a elas não falarem nada, que não ia matar um feitiço, ia destruir a vida. Uma delas ele disse que se ela falasse, ela ia abortar o filho. Aquele Tortura. abuso psicológico, né? Então, tipo, só que agora elas tomaram coragem, porque elas viram o que aconteceu lá, aconteceu no Bola Geral, viram que a outra... E casos estão vindo, né? Né? Só que assim, Isso ó, é eu não muito tô... triste. Isso aqui, isso assim, o Pode Axé não faz isso pra prejudicar aquela casa de religião, jamais. A gente não faz pra prejudicar nenhuma casa de religião. Mas como é que a gente vai negar ajuda? Não, e eu acho estranho a pessoa Claro. negar ou não Será se mesmo? sensibilizar, porque a gente tem tu tem filha, tu tem mulher, tu E tem assim, esposa, tu tem mãe, tu tem criança. Como que tu não vai, porque tu não sabe. A gente frequenta casas de religião. Os nossos filhos, os nossos sobrinhos, nossos irmãos vão frequentar casas de religião. E se acontece com um irmão meu, com um filho meu, uma mãe minha, o que a gente faz?
A gente vai esperar acontecer mais. E essa repercussão de, acho que menos de um mês, né? Que vem essas histórias vindo. Gente, são muitos casos, todo dia tem um caso diferente. E não é uma pessoa acusando um pai de santo. São 3, 4, 2, o mesmo. E contando a mesma história, e contando os fatos parecidos. Teve gente que trouxe assim, isso aí que tá publicando mancha a nossa religião. Não, mas isso não conta. O que é? Isso aí não acontece só na igreja. Na minha religião também acontece. E isso foi uma coisa que Por que as que pessoas... eu vou postar só se for da igreja? Na minha religião nunca. Mas isso é uma coisa que as pessoas me julgaram no começo. Foi do tipo assim, isso tá manchando a nossa religião. Deu, gente, daí a gente volta lá no começo da nossa conversa. Legal, mas antes de ser religiosa, eu faço parte de uma sociedade. Ser humano. Eu sou um ser humano. Sabe quem é pai de Dito Xangô? Já ouviu falar? Quem? Pai de Dito Xangô. Uhum. Quem vê a história do pai de Dito Xangô, conta os relatos, o que ele passou na mão do pai de santo, que ele era mais fiel e ainda ele se governou porque ele amava o Bará. Ele amava o santo. Mas o que ele passou na mão desse pai de santo é horrível. E isso era de 50 anos atrás. Sim. Tem uma cultura também de que certos abusos, né? Isso é uma coisa da nossa religião. E que as pessoas falam com aquela idolatria, com aquele amor. Mas tem esse outro lado desse abuso, desse massacre, desse psicológico que existe ainda. Né? Tanto que os casos estão aparecendo. E era muito mais comum isso antigamente. Só que não... Eu acho que... E daí isso é uma coisa que eu também falei recentemente. A internet trouxe coisas boas e coisas ruins, né? Sim. Mas o lado bom da internet é que hoje em dia tu consegue expor algo errado e ruim que tá acontecendo na casa de religião, na tua casa, na casa da Bruna, ou numa viagem que nem aconteceu com a menina lá na Índia, entendeu? Tipo assim, pô, se não tivesse a televisão, a internet, como que alguém ia saber que a menina lá na Índia foi estuprada por não sei quantos homens, entendeu? Vou botar um exemplo melhor, o caso de Marajó, né? Isso que eu ia falar, esse é um caso. Sim, exatamente. Quantas crianças... Exatamente. E hoje em dia, e isso acontece, não tá acontecendo agora lá na ilha, né? Sempre é uma coisa que sempre aconteceu, só que... Chegava a ser quase cultural, né? Porque era uma tradição. Todas as meninas, os meninos tinham que passar pelaquilo em certa idade. Exatamente, mas eu acho que é importante, eu digo de verdade, assim, ó, eu sei o que eu tô falando, eu sei exatamente o que eu passei, eu sei que é verdade, ele sabe que é verdade. Né? Tanto que ele falou, tu entendeu que precisa se tocar. Tanto que quando eu liguei, falei que eu tinha falado toda a verdade, ele ainda pergunta, mas tu falou algo que me incrimine? Eu falei a verdade? Ele, tu falou sobre o banho? E eu, sim. Quem perguntaria isso? Quem faria essa pergunta? Sabe exatamente, sabe exatamente o que fez de errado. O ponto. Exatamente. Quem perguntaria isso? Falou sobre o banho? E eu, sim. Falei sobre o banho e sobre o toque. Tudo bem. Tá, tudo bem. Eu vou dizer que isso faz parte da ritualística e realmente faz. Tu entende? Ainda disse que vou te descredibilizar, vou dizer que tu tá mentindo. Vou dizer que faz parte da ritualística e realmente faz. Tá, e daí ele tem como comprovar em quantas filhas nesse ano de religião ele faz isso? Se é uma coisa que ele faz que é normal, então ele faz diversas pessoas. Então, E ele vai ter que provar isso, né, na delegacia. Porque ele vai ter que chegar na delegacia e vai dizer assim, eu já faço isso há anos e a diversas pessoas. Não, eu vou trazer pessoas de testemunha pra provar que eu faço. Mas é capaz de ir... porque daí tem aquela pessoa tu entende. Mas tem gente que acredita que isso faz parte do ritual. Pode achar que não pode ser normal. Não é normal, mas eu vou te dizer assim, por casos que eu sei, contado pela pessoa, isso já aconteceu com outras pessoas. Não, mas isso não é normal, e a pessoa acha que tá tudo bem. Não é que ela acha que tá tudo bem. Por algum motivo, aquilo entrou fazendo parte do ritual. Só que não faz parte do ritual. E se fizer parte do ritual dele... mas aqui em casa é assim que funciona. Porque eu nunca tinha tomado realmente nenhum banho de Oxum. Aqui em casa é assim que funciona. Beleza? É o meu corpo. Eu não aceito. Tá errado. Não, a gente não aceita. Se a Maria, se o João aceita. Eu tô errada, doutora. É o meu corpo.
né? Sim. Eu não consenti aquele toque, eu me senti abusada e fui abusada, não é uma coisa de sentir, eu fui abusada. Ah, mas faz parte do ritual da religião. Não. Desculpa, essa religião eu não compactuo. Não compactuo. Não Exatamente. compactuo mesmo. E as pessoas que passam por essa situação, que passaram. Ah, mas porque o que o pessoal diz, né? Por que tu não fica quieto? Por que tu não te envolve com isso? É mais fácil deixar isso pra lá. Não. Cada um, por menor que seja, por maior que seja, tá fazendo a sua parte, né? Tá incentivando outros, tá de repente prevenindo disso acontecer com outras pessoas. Então, Exatamente. a gente tem que falar, a gente tem que discutir sobre isso, a gente tem que entrar nessa pauta. É necessário. E foi o que eu falei. Gente, a gente precisa levantar essa bandeira. Entendeu? Dizer, que nem hoje foi publicado ali na internet pela federação, isso não pode. Isso tem que ser constante. Entendeu? Isso tem que ser constante. A gente precisa usar isso. Alguma federação entrou em contato? Querendo saber. Não, deu algum inclusive apoio? nem aqui eu mesma sou federada. Eu sou, né, pago lá a anuidade. Aconteceu comigo também, nunca. Não, eu pago lá a unidade bonitinho, enfim, né? Então isso fica um alerta também para as federações, né? Que a gente paga. Né, que se informe mais, te ajudar, né? ajude, porque eu acho que assim, ó, assim como necessário. o outro lado também pode ser um federado, que eu acho que não é, mas enfim, eu também são dois lados, vamos prestar o nosso apoio, porque quando tu entra para dentro de uma federação, e eu não queria nem entrar nessa pauta, assim, sabe? Mas é uma realidade, não adianta. Eu acho que assim, ó, entra e tu não prestava um apoio jurídico? E agora, cadê o apoio jurídico? Tudo bem, eu não preciso, mas e uma pessoa que precisa? Que não tem condições. Que não tem condições, exatamente. E que nem sabe o que fazer, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que, logicamente, não tem como a gente entrar em contato com todas as pessoas que... Tudo bem, mas esse caso tomou uma repercussão, né? Pelo menos, né? Se tiver alcance, faça. Esse caso, tudo bem, eu entendo que não tem como tu ter acesso a todo mundo, mas esse caso tomou uma certa repercussão, tanto que foi feito essa declaração e eu achei muito bom. Eu acho que tem que ser isso mesmo, tu tem que alertar as pessoas, tanto do axé quanto de fora. Informação. Tu dá informação. É aquele velho ditado, né? E eu acho que isso foi bom que a federação fez, entendeu? Eu acho bacana. Mas vamos fazer um pouquinho mais. Né? Dá para fazer um pouco mais. Dá um pouco para fazer mais, dá para fazer mais. A federação ela pode fazer muito mais, né, gente? Você que está assistindo aqui, né, o Pod Axé, tenha ciência. Não existe essa de passar o bife em você, a entidade lhe chupar, lhe tocar. São situações que isso não existe, gente, tá? Isso não é religião, né? Isso aí não faz parte do nosso culto aqui do Brasil. Vamos dizer do Brasil, né? Então, se você passou por isso, se você está com isso guardado, você tem o direito de ir numa delegacia, de procurar uma ajuda, de contar esse caso, de pegar até um celular e falar. Alguém vai lhe escutar. Alguém vai lhe dar voz, né? E é assim que se inicia uma união, é uma corrente. Um vai dando a mão pro outro, outro vai dando a mão pro outro. Até que um dia, quando passa uma lei aí, né? Que a gente tem políticos hoje que representa tal da nossa religião. A gente precisa de leis que olhem, né? Aquele velho ditado, existe crime racial, mas não existe pessoas que foram presas pelo crime racial. Pelo menos até agora eu também não ouvi. Nunca vi alguém que foi preso por crime racial. De repente é porque é muito novo. Né? Mas, o crime é novo. E assim também, gente. E outra coisa também que eu quero dizer, porque o pessoal da nossa religião também é podre, né? Nesse sentido. Tem as maçãs podres, né? Não vamos se valer do caso daqui e de outros casos que estão vindo. Eu briguei com o pai de santo, eu quero me vingar, daí eu vou lá. Por quê? Porque quando você faz isso, você descredibiliza, você atrapalha, uma pessoa que realmente tá numa luta, você atrasa aquela luta, atrasa aquele processo de uma pessoa que realmente vai precisar, né? Então, vamos cuidar também, né? Que não é esse oba-oba, não vamos por esse caminho. E o Pod Axé, eu vou falar mais uma vez da questão do Pod Axé. O Pod Axé tá aberto aos outros, a outra versão, tá?
Aqui não é a gente não tá aqui para julgar, a gente tá aqui para realmente trazer essa pauta, essa conversa, mas eu acho muito difícil, né? O outro lado vir, porque sempre é assim. Não é conveniente. Então, tudo que não é conveniente, então eles não fazem. E já aproveito também aqui, né, gente, já digo assim para vocês, o Pode Axé sempre vai estar aberto para qualquer tipo de pauta, né? E situação. E Porque tem muita gente que boicota, viu? O Pode Axé. Eu não sei se... não, eu já vou dizer o nome aqui que eu já tô vocês. aqui agora. Bota essa câmera aqui pra mim, que agora eu vou dar meus 3 minutos pra mim, antes de finalizar. Tá em mim? Corta pra mim aqui, Percival. Assim, ó, meu recado hoje é pra todas as páginas religiosas aqui do Rio Grande do Sul. Pra vocês que acoitam, que guardam os segredos, pra vocês que se vendem por 200, 250, 300 reais por uma foto, né? Para vocês que preferem dar ajuda e apoio para essas pessoas e não para uma criança que é estuprada, não para uma mulher que é abusada, não adianta vocês vir querer fazer a caridade de quimbanda de 10 reais quando uma casa pega fogo. Só isso aí não adianta, né? Não adianta vocês ligarem para as pessoas que vêm aqui no Pode Axé e dizer para elas não virem. Porque as pessoas vêm de graça. Aqui a gente não cobra nada. Aqui a gente fala sobre religião. Diferente de vocês. Que vocês sim, vocês vivem da religião, vocês vivem do dinheiro do religioso e falam mal do religioso. Tá? E eu não vou aceitar que vocês venham na página do Pode Axé descredibilizar qualquer tipo de pessoa que vem no nosso programa ou falar mal. Né? Se a gente tiver que entrar numa discussão, a gente vai entrar, porque já faz tempo que eu tô aqui para vir falar sobre isso, porque eu acho assim, é um erro gigantesco, porque o Pode Axé nunca precisou de vocês para poder crescer. O Pode Axé nunca precisou de nenhuma página do Rio Grande do Sul para se tornar Pode Axé. Pode Axé não tem seguidores comprados, visualizações compradas, Pode Axé não fica ligando para Pai de Santo oferecendo flyer para ser divulgado, nada. Aqui tudo vem crescendo naturalmente. E se vocês continuarem falando, cada vez vai ser pior, né? Grande Axé não vai parar. E eu digo isso, Grande Axé, porque é vocês mesmo que estão utilizando desse momento para querer me falar mal de mim. Só que eu já sei que vocês falam mal do Pode Axé há muito tempo. E eu vou começar a detonar o Grande Axé aqui. Todas as entrevistas que eu tiver que começar a falar mal do Grande Axé, eu vou detonar, eu vou cair assim de pau. Sabe por quê? Porque é uma página de patifaria. Qualquer um que pagar 10, 20 reais vai fazer uma live para dar golpe nas pessoas, para tirar dinheiro das pessoas. E é isso que vocês só sabem fazer. Vocês têm visão de dinheiro. Não empatia às pessoas, é uma casa de religião. Vocês são um bando de ordinário. O Beto, com a idade que ele tem, eu não sei porque até hoje... Tu não criou vergonha nessa tua cara, tá? E não precisa nem me chamar mais. Não precisa nem vir falar comigo, porque, Beto, tu adorava vir me chamar pra eu... te retrata lá, porque eu senti que tu falou de mim. E eu nunca falei de ti, Beto. Mas tu já falou de mim, tá? E vou dizer uma coisa pra ti. Gente, Grande Axé acabou. Isso aí não dá visibilidade pra ninguém. Isso aí não dá ajuda pra ninguém. E vai continuar meu posicionamento, pode dar quantos posicionamentos vocês quiserem. O Pode Axé vai continuar, vai ajudar as pessoas, seja com dinheiro ou sem dinheiro, não importa. A religião aqui nessa mesa vai ser pauta e é importante. Abuso sexual, qualquer tipo de... Gente, é crime. E nós vamos trazer qualquer caso aqui. E volto a repetir. Se eu tiver que toda vez aqui vir falar de vocês, eu vou vir falar. Mas de uma forma educada, sem precisar que nem vocês fazem. Vocês ligam para os nossos convidados, vocês falam mal, né? Porque assim, ó, vocês vão tirar foto da casa das pessoas, porque eu tenho áudio de vocês falando mal das pessoas, que vocês vão tirar foto. Depois vocês estão lá se lambendo, porque você não pode perder os 200 reais. Eu entendo isso. Então, segue o trabalho de vocês, que a gente segue o nosso trabalho aqui, e cada um, ó, siga a sua E aproveite o direcionamento que você estava precisando. E é sobre isso aí, então, muito obrigado, doutora, né? A doutora também, doutora Cleci, tá sempre aí. Isso, gente, sigam a doutora Cleci,
sigam no Instagram, vai lá, segue ela. Quem precisar, né, doutora? De uma assistência jurídica, ela é maravilhosa e vocês não vão se arrepender. Então, mãe, muito obrigado por ter vindo, por ter conversado com a gente. O Pode Axé tá de portas abertas para a gente poder. Essa é a primeira conversa, né? De outras que a gente vai vir, nós vamos sentar, vamos conversar e vamos trazer mais pautas, mãe. Isso é muito importante, Sim, né? trazer outros assuntos. Tudo o que é, o que pode, o que não pode, o que pode, o que não se pode, né? A gente tem que vir sentar, conversar. E não só conversar, às vezes aqui, se conversar também dentro de uma casa de religião, né? Se sentar com seus filhos, explicar para eles, ó, isso pode, isso não pode. Até é uma forma de alertar, né? De educar. Uma coisa que eu digo assim, né? Que a internet hoje, bem ou mal, é uma forma de comunicação e é um auxílio de 190, né? Exatamente. É como se fosse um recurso, é um recurso que está à mão de todo mundo. Né? Porque hoje em dia tu pode ali gritar, pedir ajuda e alguém, eu tenho certeza que sempre alguém tem que escute. Então, muito obrigado por ter vindo. Também, Eu pessoal, sigam a mãe Bruna. As redes sociais. As redes sociais. Tem Instagram, tem Face, daí depois eu deixo ali com vocês. Deixa, a gente coloca aí, a gente coloca Mãe as redes Bruna. sociais. Sigam tanto a doutora quanto a mãe também. Doutora. Depois ela passa, a gente bota a no... gente passa ali. Bota aí, coloca na descrição, coloca no vídeo. E também se inscrevam e sigam o Pode Axé, comentem, né? Eu sei que vocês gostam da loucura do Pai Diego. O Pai Diego nunca vai mudar, gente. Ele é de Iemanjá, vocês já sabem o que eu passo. Beijo para todos vocês. Olha, quer falar mais. Um beijo para todos vocês. Espero que vocês mandem para os amigos, mandem esse vídeo, tanto no canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube, segue o Instagram do Pode Axé, Pode Axé 2021, e eu tô esperando vocês aqui até a próxima entrevista, né, com muito mais informação, com muito mais axé, e se tiver que denunciar, pode contar com a gente que a gente denuncia. Beijo, gente. Um beijo, obrigada.